Bem-vindos a mais um Pode Evoluir, o podcast que transforma. Eu sou Edir Justiniana e tenho a missão de trazer para vocês semanalmente possibilidades de evolução. Tá? Hoje nós não temos convidado, a gente está seguindo aquela linha de a cada 15 dias, né, trazer assuntos que vocês me pediram nos bastidores. Tá? Semana passada nós não tivemos o Pode Evoluir, tá? Eu tinha me comprometido com vocês em fazer algumas chamadas, né, transmitir alguma coisa lá do Festival Despertar, mas eu acabei não fazendo, optando por não fazer. Por quê? Tá? Eu acredito que a gente deve aproveitar para poder viver tudo com presença, né? A gente está no presente e viver o presente com presença. Então, assim, o Festival Despertar foram 4 dias maravilhosos, e eu optei na quinta-feira, eu havia levado meu filho e eu optei por simplesmente desfrutar. Eu até gravei algumas coisas, mas você fica naquela de, você vai gravar e você não consegue vivenciar. E eu falei assim, não, eu vou vivenciar e vou deixar o convite para que vocês que não foram, tá? Para que vá em 2026, porque assim, é uma experiência maravilhosa, é um festival muito bom, né? O próprio nome já diz, Festival Despertar, e ele traz pra gente atrações internacionais, atrações de outros estados, porque assim, tava o Alexandre, né? Alejandro Toro, né? A Andréia, o André lá do Sul estiveram aqui, tinha gente de São Paulo, enfim, gente, é uma oportunidade maravilhosa, tá? Pra gente poder ir, pra gente poder conhecer. Teve o Caminho do Amor, que é da Bahia, que é uma pessoa assim maravilhosa. Quero ver se a gente consegue fazer depois uma entrevista com ele. Provavelmente não vai dar para ser presencial, ele ainda está em Brasília, mas cheio de compromissos, né? E hoje, então, a gente vai seguir essa linha de falarmos um pouquinho a respeito do que as pessoas têm pedido. Me pediram para poder falar sobre padrões de repetição dentro das famílias, né? E eu trouxe como tema hoje, além da herança familiar, superando padrões para alcançar uma vida próspera e feliz. Tá? Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é prosperidade, porque às vezes as pessoas acham que prosperidade é ter dinheiro, tá? E não necessariamente, não é só isso, né? Porque você pega uma pessoa que tem todo o dinheiro do mundo e ela está doente, ela gastaria todo o dinheiro dela para poder ter saúde. Então, prosperidade não é só você ter dinheiro, prosperidade engloba você ter qualidade de vida, você ter saúde, você ter uma moradia boa, enfim, é um conjunto de coisas que não é só o dinheiro, tá? Então é você ter bons amigos, porque também não adianta você ter uma casa bacana, você ter um carro bom, você ter dinheiro, poder viajar para onde você quer. E quem são as pessoas que estão em volta de você? Por que elas estão ali? Elas estão por você ou elas estão pelo dinheiro que você tem? Quantos artistas, quantas pessoas famosas nós já vimos morrer de overdose, por quê? Porque se sentiam sozinhas, porque todo mundo que estava ali em volta delas estavam desejando alguma coisa, estavam por interesse, né? Não estava ali pela pessoa, mas por um interesse material, por um interesse de imagem, enfim, né? Não estava ali pela pessoa. Então, prosperidade é algo muito amplo, é algo que envolve todo esse nosso bem-estar, tá? E o que seria um padrão familiar? Padrão familiar é aquela coisa que se repete, tá? Vai repetindo de geração em geração, até que alguém tenha a percepção de olhar e conseguir quebrar aquele padrão. Um exemplo, há alguns anos atrás, né, deve ter aqui bem uns 20 anos atrás, eu me lembro de ter visto uma reportagem na qual uma mulher de 45 anos era bisavó, tá? Aí a gente, olha, 45 anos bisavó? Sim,
Por quê? Porque quando ela tinha 15 anos, ela queria namorar. Mas a mãe dela achou que ela era muito nova, né, e proibiu ela de namorar. O que ela fez? Ela fugiu de casa com o namorado, né, engravidou. Um mês depois ela estava de volta, porque o namorado tinha, na hora que descobriu que ela estava grávida, ele foi embora e deixou ela sozinha. Ela voltou para casa, né, e teve o bebê dela, foi uma menina. Quando ela completou 30 anos de idade, a filha estava com 15 e a filha queria namorar. Ela, com medo de que a história dela se repetisse na filha, ou seja, que aquele padrão se repetisse, ela proibiu a filha de namorar. Disse, não pode namorar e não. O que a filha fez? Fugiu de casa também e foi embora com o namorado. Pouco tempo depois, essa moça volta, né, grávida. Aí a família, tem que casar, casou. Né? Ficaram casados ali 1 ano e pouquinho, foi o tempo do bebê nascer, nasceu uma menina, né? Foi o tempo do bebê nascer e eles se separaram. Quando essa garotinha completou 15 anos, então aí estava a avó com 45, né? A mãe com 30 e a neta, né, com 15. Né? Essa neta saiu de casa também, fugiu de casa com o namorado, porque ela queria namorar e a família não queria deixar. As mulheres da família não queriam porque já era uma história de abandono. Né? Então, não vai acontecer. E novamente ela saiu, engravidou, né? Voltou para casa. E aí, quando ela voltou para casa, a mãe não quis que ela se casasse, tá? Falou que não ia obrigar a filha a se casar. Opa, a gente já tem uma mudança aí, porque as outras duas foram obrigadas a casar, né? Então, a mãe falou que não ia obrigar ela a casar. E aí, ela, tudo bem, ela e o pai da criança continuaram namorando, né? E ele estava, no dia até na entrevista, ele estava presente. E ele falou que não, que ele gostava, que ele queria assumir a esposa e a filha, porque nasceu uma outra menina, né? E, enfim, né, perguntaram para eles se eles iriam proibir a menina de namorar. E aí a garota de 15 anos falou assim, não. Quando ela completar 15 anos, quando ela quiser namorar, pelo menos hoje eu penso que eu vou deixá-la namorar. Por quê? Porque se todas nós tivéssemos tido a oportunidade de namorar, talvez nós não tivéssemos tido filho tão cedo, tá? A reportagem acaba aí, né? Mas aí a gente tem o quê? 4 gerações de mulheres. Um bebê recém-nascido, uma com 15, né? A mãe, que seria a mãe com 15, a avó com 30 e a bisavó com 45. Todas repetindo a mesma história. Né? Então, assim, o que é que está unindo essas mulheres? Qual é o padrão que está se repetindo? É só ter filho? Não, filho é a consequência, mas qual é o padrão que tem ali? Um padrão de não conversar, um padrão de proibição. Né? E aí o resultado foi o mesmo com todas elas. Então, quando a gente olha para uma família, qual é o padrão que está se repetindo ali? E por que esse padrão se repete? Né? Em todos aconteceu a mesma coisa. Neste caso aí aconteceu a mesma coisa. Foi a falta de diálogo. Né? Porque não é o fato de proibir de namorar que vai evitar que se engravide. Né? Talvez, como a garota de 15 anos falou, que ela, quando a filha dela estivesse maior, né, que ela iria conversar para orientá-la. Porque se de repente tivesse tido orientação, essas meninas teriam namorado e talvez não tivessem engravidado tão jovens. Né? Então, assim, esse padrão. E quais são os padrões que se repetem? Vários padrões podem se repetir. Tá? Tem pessoas que têm, por exemplo, muita facilidade para poder ganhar dinheiro. Né? E às vezes tem pessoas na família também que têm. Só que a gente não se incomoda com os padrões positivos, porque não são só os padrões negativos que se repetem. Né? Os padrões positivos também se repetem.
Só que a gente nem percebe que é um padrão naquela família, porque é algo positivo. A gente percebe muito quando é algo negativo, tá? Então, como é que a gente pode parar para poder olhar se tem um padrão se repetindo na minha família? O que é que está acontecendo ali? E aí eu trouxe algumas perguntinhas para vocês pararem e dar uma olhadinha, tá? E ver como que você se sente também. Para quê? Para que a gente possa descobrir qual é o padrão que está acontecendo na sua família. Acontece algum padrão? E por que ele acontece? Tá? Porque normalmente os padrões acontecem por fidelidade e para a gente poder esconder alguma história, né? Então, o que é que está sendo escondido ali? Por que isso está acontecendo? Então, a primeira coisa que, se você não pegou, tá? Vou pedir para que você pegue aí papel e caneta para você poder anotar, tá? Enquanto isso, eu vou pedindo para que as pessoas que estão no Instagram, se quiserem vir para o YouTube, né? Como a gente sempre fala, porque aqui tem a questão do áudio, então talvez fique um pouco melhor, mas se não, você pode continuar aí no Instagram, tá bom? Aproveita, convida os amigos, tá? Para poder assistir também, tá bom? E se você já pegou papel e caneta, né? Vamos lá, a Valquíria tá falando aqui, né? Padrão de pertencimento. Sim, Valquíria, são padrões de pertencimento, né? Porque se a gente rompe com alguns padrões, é como se a gente deixasse de pertencer à nossa família, tá? Então, por exemplo, a gente tem padrões de pobreza, a gente faz ali às vezes uma fidelidade, como eu tô falando aqui de prosperidade, às vezes tem pessoas que conseguem trabalhar, tem uma profissão legal, tal, ganha até muito dinheiro, mas ela não consegue prosperar, ela não consegue ter nada. Por quê? Porque de repente lá na história da família dela, as pessoas eram muito pobres, né? E aí ela fica naquela, mas se eu tiver isso, se eu tiver uma casa legal, se eu conseguir viajar, se eu prosperar, eu vou estar deixando a minha família para trás. E como que vai ser isso? Né? Eu não vou pertencer mais a essa família. Então é uma fidelidade inconsciente que a gente acaba repetindo e repetindo esse padrão, tá? Então por isso que eu pedi para vocês pegarem o papel e a caneta, para vocês irem anotando aí. A primeira coisa que eu quero que vocês olhem é gravidez indesejada. Tem gravidez indesejada na sua família? Em quantas gerações? Tá? O que seria uma gravidez indesejada? Uma gravidez indesejada foi aquela gravidez, sabe, que às vezes uma mulher que já está entrando na menopausa, um casal que não está planejando mais ter um filho e, escapuliu, veio. Foi uma gravidez desejada? Não, tá? Não foi. Por quê? Porque aquele casal já estava em outra etapa da vida, né? Ao lado de onde eu estava trabalhando antes, né, da casa onde eu estava alugando, a gente tinha uns vizinhos lá e que os dois, eles tinham 2 filhos mais velhos e esses filhos já eram adultos, né? Inclusive, acho que a filha já tinha bebê, né, quase da idade do filho mais novo do casal. Então, essa criança chorava muito, essa criança reclamava muito, e foi justamente, acho que nessa etapa, né, dessa criança que vem nesse período que está aí, os pais a mãe está entrando na menopausa e aquela coisa toda. Então, o povo costuma falar, é a rapinha do tacho. Então, a gravidez indesejada não é só aquela, como dessa história que eu contei, dessas meninas que engravidaram aos 15 anos. Não, existem várias formas de se acontecer uma gravidez indesejada, tá? Mesmo dentro do casamento, às vezes a situação financeira do casal não está muito legal, às vezes um está querendo e o outro não, né? Então, às vezes, quando o homem que quer e a mulher não quer, a gravidez não acontece, né? Mas acontece muito, eu conheço algumas histórias de casais, inclusive, que combinaram que não teriam filhos. Só que esse era o desejo do homem, né? E a mulher concordou para poder casar. E depois de casado, depois de um tempo,
ela tentou, que ela casou pensando, eu vou convencê-lo a ter filhos. E ele não mudou de ideia. E aí o que ela fez? Ela dizia que estava tomando anticoncepcional e não estava. E de repente ela aparece grávida. Então isso é uma gravidez indesejada. Foi desejada por um, mas não foi desejada pelo casal. Então dá uma olhada. Quantas gravidezes indesejadas tem na sua família? Tá? Vai dando uma olhadinha nisso aí. A outra coisa que a gente deve olhar, de um padrão que se repete, é o abandono. Né? O que seria o abandono? É aquele pai, normalmente a gente pensa no pai que vai embora, às vezes uma mãe que vai embora. Não é só isso. Tá? Quando nós temos um pai ou uma mãe que morrem, isso também é abandono. Ed, não foi porque eles quiseram. Sim, não foi porque eles quiseram. Não é um abandono que eu desejei abandonar. Mas sim, houve abandono. O pai e a mãe não estão ali. Ou o pai ou a mãe, né, às vezes são os dois, eles não estão ali. Tá? E isso deixa marcas. Né? E aí, às vezes, a gente tem várias e várias histórias de abandono. Por exemplo, na minha família mesmo, né, o meu pai morreu quando a minha mãe estava grávida. Então, foi uma espécie de abandono. Né? Dentro da família, nós tivemos vários outros casos de morte. Então, assim, tem uma tia que foi mãe solteira, então o pai não estava ali presente, olha o abandono ali. Nós temos a outra que faleceu, né? Olha o abandono ali. Então, a gente vai tendo uma história de abandono, tá? É um padrão que se repete. E aí a gente tem que olhar o que isso está causando nessa família, o que isso está causando em cada pessoa. Tá? A outra coisa que a gente pode olhar também são palavras de acusação. Tá? Esse daqui, gente, é um padrão que às vezes a gente acaba não prestando muita atenção, mas que ele causa feridas mortais enormes e que nos impede de muita coisa na vida. Né? Palavras de acusação, o que seria isso? Não serve para nada. Né? Dizer que tudo que aconteceu ali foi em função daquela criança, daquela pessoa, às vezes é do próprio adulto. Né? Então, tá acusando a pessoa de tudo, mas principalmente as crianças. Né? Dizer que está atrapalhando, eu não fiz isso por sua causa, não sei o quê. Então, aquela mãe que às vezes está vivendo um relacionamento abusivo, né? E ela vai acusando, vai trazendo uma responsabilidade para aquela criança da situação que ela está vivendo. Olha, é por sua causa que eu estou aqui, é por sua causa que eu aguento esse marido, né, que está me batendo, que não sei o quê, que às vezes aí a gente já vai para um outro padrão, que seria o padrão de uso de substâncias, né, drogas, álcool. É por sua causa que eu estou aguentando isso, tá? Então, isso é uma acusação, isso é um peso muito grande. Né? Isso vai trazer, além de uma repetição lá na frente, tá? Porque essa pessoa não vai ter sido validada se ela não aprende, ela não consegue também passar isso para frente, tá? Não consegue validar as outras pessoas. E aí também tem a questão de invalidação, né? De dizer, por exemplo, uma criança que tirou nota boa na escola, se ela tira uma nota baixa, tem aquela cobrança, você não faz nada, você só tem que estudar, que não sei o quê. E se ela tirou uma nota boa, você não fez mais do que a sua obrigação. Né? Então, assim, nunca tem uma palavra que valide que ela é bonita, que ela é suficiente, né, de que ela fez bem feito alguma coisa, de que ela é capaz. Não, tudo é na base da obrigação, e o que ela faz bem feito não tem um reconhecimento. Tá? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque a gente às vezes fala, na nossa educação moderna, a gente acha que não faz isso, mas nós fazemos muito isso. Tá? A outra coisa seria comparação. Tá? Comparação, como assim? Comparação. Tá? A gente está sempre comparando com outra pessoa. Você pegar e comparar aquela criança com o irmão, comparar com o pai, né? Comparar com a mãe. E na maioria das vezes a gente não está comparando coisas boas, né? A gente está comparando coisas negativas.
E aí é bem interessante, desculpa, nessa questão da comparação, a gente vê que assim, às vezes você olha para uma família, você olha para uma criança e você vê a mãe. Dia desses eu comentei com uma cliente, né, eu falei assim, nossa, a sua filha é uma cópia sua. Ela falou assim, obrigada. Eu falei assim, eu não estou elogiando. Por quê? Porque era a expressão da tristeza. Os ombros encolhidos, né? Era como se eu estivesse vendo a mãe. Né? Teve uma vez também que uma outra que chegou querendo ajuda para a filha, porque a criança não estava estudando, não estava indo para a escola, e ela, eu preciso de ajuda, e eu fui conversar com a menina. Né? E sentada para conversar com a menina, parecia que eu estava conversando com uma pessoa mais velha até do que eu. Por quê? Porque essa garota, ela passou por tudo isso aqui. Foi uma gravidez que aconteceu já no momento que o casal estava pensando em se separar, né? E aí eles permaneceram juntos por conta daquela gravidez, né? E também essa menina acabou trazendo um padrão de cuidar do pai e da mãe, tá? Porque eles não cuidavam dela. Então, quando você vai conversar ali, eu olhava, ela parecia muito fisicamente com a mãe, tá? Mas eu pude ver uma foto da avó, né? E ela era a cópia da avó. Um ombrinho assim, aquela coisa, o jeito de falar. Ela estava repetindo um padrão de alguém que cuida. Por quê? Porque a mãe era uma criança. A mãe estava se comportando como uma criança e ela precisava assumir o papel de adulto. Tá? Então, a gente tem que olhar um pouquinho para tudo isso. Vamos lá olhar. Bebidas e drogas. Teve bebidas e drogas na sua família? Né? E como que isso acontecia? Tá? Às vezes a gente fala, não, mas eu não bebo. Pessoas que sofreram muito com um pai que bebia, que se tornava agressivo, que às vezes usava droga, tal. Pode olhar, dificilmente são os lares onde as pessoas não bebem. Tá? As pessoas acabam bebendo. Não bebo para poder ficar igual ao meu pai, bebo socialmente. Mas o que é beber socialmente? O quanto você faz, o que você deixa de fazer, porque assim, num lar onde a bebida e a droga está presente, o que deixa de faltar? Falta um pai ou a mãe atenciosos, né? E aí, eu estou bebendo socialmente, mas eu bebo socialmente, eu começo a beber já no happy hour na sexta-feira, às vezes na quinta, aí eu bebo na sexta, bebo no sábado, bebo no domingo. E qual é o tempo que eu estou dando para as minhas crianças? Qual é o tempo que eu estou dando para a minha família? Não, mas sextou, eu preciso cuidar de mim. É o tempo que eu tenho para poder ser, para ser feliz. Mas percebe que é um padrão que às vezes está se repetindo, talvez não é aquele padrão que você vai lá, que você bate, que você agride fisicamente, mas é um padrão de desatenção, né, que está se repetindo. E se a gente for olhar, as pessoas que eu vejo que têm esse hábito de beber socialmente, elas começam bebendo uma quantidade X, e a tendência é esse número ir aumentando. Quantas coisas às vezes se deixa de fazer, se deixa de comprar, para quê? Para a gente poder ter ali essa bebida, né? Então, quanto que isso está minando relacionamentos? A questão de surras, de castigos exagerados, de maus tratos, isso são padrões que se repetem. Tá? A gente vê de uma geração para outra. Eu já comentei aqui no podcast de um cliente que eu tive e que a mãe dele colocou a mãozinha da irmã que foi comprar pão e recebeu o troco de balinha, colocou a mão na brasa, né? E ele também levou uma surra da mãe, eu não me lembro mais porquê, né? Mas ele levou, a última surra que ele levou da mãe, ele apanhou até desmaiar. Então,
a gente vai vendo padrões que vai se repetindo. Agora, nesse contexto aí, o que aconteceu? Qual foi o padrão que repetiu? O padrão que essa família foi criada, né? Então, assim, a avó batia na mãe e tudo mais. E aí, qual é o contexto, especialmente nesse caso? O que estava se querendo evitar? Qual era o padrão que estava acontecendo ali? Padrão de escravidão, né? Porque lá na época da escravidão, o que a gente tinha? Nós tínhamos pessoas que quando roubavam, os escravos, quando roubavam, a mão era cortada. Então, o que essa mãe fez? Para evitar que essa criança, quando adulto, pegasse o que não era dos outros, ela fez algo que era muito menor. Em vez de cortar a mão, ela queimou só, né? Como é que os escravos eram penalizados quando fazia algo que não estava de acordo? Eles eram espancados, eles sofriam castigos. Então ela vai ali e castiga esse filho, até que alguém perceba isso, que está se repetindo um padrão, que é um padrão histórico, né? Para poder parar e falar, não, eu não preciso mais fazer isso, a gente segue repetindo. E o mais interessante é que quando assim, a gente fala de surras, de castigos exagerados, hoje em dia se fala muito da geração Nutella, né? As pessoas olham para os adolescentes, para os jovens e falam, geração Nutella, toda cheia de mimimi, não pode isso, não pode aquilo. Na minha época, é a frase mais horrível que a gente pode dizer para alguém, né? É dizer assim, na minha época era assim, né? E a gente apanhava, eu apanhei e estou aqui, estou vivo. Sim, você está aqui, você está vivo. E quais são os traumas que você carrega? Quais são os problemas que você carrega? Né? O que você aprendeu a respeito de você? Você consegue olhar para você e entender exatamente aquilo que você quer? Você consegue olhar para você e saber quais são os seus sentimentos, quais são as suas emoções e lidar bem com isso? Porque às vezes a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque a gente está repetindo aquele padrão da família. Não, o padrão da família é, vou engolir meu choro aqui e seguir em frente. Por quê? Porque a minha emoção não importa. O meu sentimento não importa. Eu não sou suficiente, o outro é bom. Então a gente segue esse padrão de ignorar as nossas emoções, de ignorar os nossos sentimentos. Uma outra coisa também é a questão do adultério. Tá? Adultério é algo que é comum as pessoas falarem, o homem trai. Hoje em dia já tem uma mudança maior em relação a isso, mas a traição não é só essa de você sair, ir lá e ficar com uma outra pessoa. Às vezes hoje em dia não acontece mais isso, mas e a pornografia? Que você às vezes tem acesso pelo computador, né? Às vezes a pessoa se torna um workaholic, não está te traindo como outra pessoa, mas cadê o tempo que era para poder estar ali o casal e ele está outra coisa? Por que essa pessoa está fugindo do relacionamento? Por que ela se esconde? Por que ela procura outras coisas? Né? O porquê que aconteceu esse relacionamento, esse casamento? Às vezes foi porque na família não, todo mundo tem que casar. A gente tem que ter filhos, tem que, uma série de coisas. Então assim, por que isso está acontecendo na minha vida? Então a gente tem que olhar o que é que está acontecendo, de que forma isso está nos ferindo, né? A gente entender esses padrões que se repetem, para quê? Para que a gente possa modificar isso. Tá? E aí a gente vai para um outro aspecto, que é olhar a presença de pai e mãe na nossa vida. Né? Porque às vezes eu atendo algumas pessoas e já atendi várias mulheres que chegam falando, meu pai, não conheço meu pai, mas também ele não fez falta na minha vida. Né? Hoje em dia também a gente tem um desenho de família que está um pouco diferente, que são as famílias formadas ou só por homens ou só por mulheres. E aí a gente, é claro,
é uma família. Mas a presença do masculino e a presença do feminino é super importante na vida de uma pessoa. Por quê? Porque são amores diferentes. Então, assim, às vezes a gente tem lá o pai e a gente tem a mãe. Ali a Vivi Melo falando, boa noite, minha terapeuta predileta, tô aqui ligadinha, pronta para evoluir. Boa noite, Vivi. Beijos para você, beijo pro Gustavo. Então, é muito importante a gente reconhecer que, assim, a vida, ela é necessária, para que ela exista, é necessária que tenha o quê? O masculino e o feminino. Mesmo que seja uma inseminação artificial, não acontece, né? Sei lá, a sementinha do homem e a sementinha da mulher. Então, assim, quando a gente vai olhar a presença da mãe na nossa vida, o que a gente tem? Desde o início da gestação, nós estamos lá dentro da barriga da nossa mãe. E nós percebemos todas as emoções dela, nós somos um com a nossa mãe, né? Então, a gente vai vivendo ali e tal, até o momento de nascer, a gente consegue perceber se a nossa gravidez foi uma gravidez desejada, não foi uma gravidez planejada, mas tô adorando estar grávida. Às vezes acontece, né? Eu tenho uma amiga que ela, por um tempo, quando ela casou, ela evitou, né? E depois eles, não, chegou o momento, passaram 2 anos tentando e nada, né? Fizeram todos os exames, não, nenhum dos dois tem problema, tá tudo tranquilo. Ela esqueceu aquilo ali e falou, não, agora também não quero mais, começou a fazer uma outra faculdade, estava estudando e esqueceu completamente dessa história, não, agora não dá, e nem cabia mais na agenda dela uma gestação, e de repente ela se viu grávida. Mas era algo que ela e o marido queriam muito. Então, assim, quando ela se viu grávida, o que ela foi fazer? Ela foi rearranjar, não foi planejado para aquele momento, mas ela desejou, né? Ela rearranjou a vida dela, a agenda dela, para quê? Para poder acolher essa criança, né? Então, essa criança sabe, lá dentro da barriga da mãe, ela sabe que, assim, não foi bem dentro do momento esperado, mas sou desejada, né? E isso é muito importante, porque assim, essa criança já vai convivendo com tudo isso. Às vezes nós temos mães que são ausentes desde o primeiro momento da gestação. Eu não me recordo agora o nome da jogadora, mas há um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, nós tivemos uma jogadora de vôlei que ela engravidou, né? Ela não percebeu que estava grávida, e quando foi um dia durante o jogo, ela começou, não foi um jogo, foi um treino, ela começou a passar mal, né? E sentindo mal, e acabou sendo levada para o hospital, e ela estava em trabalho de parto. Então, assim, foi uma gravidez que não foi planejada, não foi desejada, não foi sentida, né? Então, será que isso não tem consequência para essa criança? Tem. Né? Porque foi uma mãe que esteve ausente ali desde o início da vida, né? E aí, se você for olhar para essa criança, para essa mãe que não se planejou para isso e, enfim, saiu ali da licença maternidade, estava querendo ir para Olimpíadas, aquela coisa toda, a carga de treino dela, por mais que ela desejasse, ela não consegue ser presente. Né? Então, quais são as consequências disso para essa criança? Né? O que isso vai refletir? Quais são os padrões que essa criança vai acabar assumindo na vida dela? Né? E aí a gente vai olhar a falta da mãe, seja por que motivo for, né? O abandono, seja porque essa mãe faleceu, seja porque essa mãe falou, não, eu gestei, mas eu não tenho condições de criar. Né? O que isso vai fazer? O amor da mãe é aquele amor que nutre, é aquele amor que faz assim, sabe? Que traz a criança aqui para perto, que vai dar segurança. Então, se nós não temos esse amor, nós vamos ser pessoas inseguras, sabe? A gente não vai saber se relacionar com outras pessoas. Nós não vamos nos sentir suficientes, né? E aí, como é que eu vou passar isso para frente?
eu vou me apegar àqueles padrões. Lembra lá da menina que eu falei que de 15 anos, falando que, olha, que agora ela pretendia criar a filha de uma forma diferente, que ela, quando a menina dela estivesse querendo namorar, que ela iria conversar. Para quê? Para que essa filha não passasse a mesma situação que ela, que a mãe, que a avó, né, passaram de engravidar no primeiro relacionamento, né, sem a menor experiência. Talvez por que essa garota conseguiu fazer isso? Talvez porque essa mãe conseguiu nutri-la, tá? Para quê? Para que ela tivesse essa segurança, que eu posso estar ali, né, cheia de amor. Deixa eu só olhar ali que a Valquíria está falando, as funções de pai e mãe são essenciais para um ser humano saudável. Sim, Valquíria, pai e mãe são essenciais, tá? Se a gente não tiver pai e mãe ali presentes, né, que estão nos nutrindo, gente, e aqui eu estou falando presente no sentido deles oferecerem aquilo que eles podem, tá? Porque todos nós vamos ter algum problema com os nossos pais. Porque se os pais forem tudo plenos, né, nós não vamos ter força para poder ir para a vida. Porque é como se eles fossem super-heróis, e como é que eu vou ser também um super-herói? Né? Então, assim, os nossos pais, eles têm falhas, mas eles estão ali e eles são necessários na nossa vida. E é sobre isso que a gente está falando, né? Então, assim, essa mãe, ela precisa nutrir, né? Porque não é só dar o peito para uma criança, a gente vai estar alimentando. E às vezes a gente vê pessoas que falam assim, ah, minha mãe não cuidava, que não sei o que, eu vou fazer muito diferente da minha mãe, não sei, blá, 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 blá. A maioria das mulheres, quando falam que vão ser mães, né, querem fazer completamente diferente daquilo que as suas mães fizeram. Mas aí no dia a dia, a gente acaba repetindo as mesmas coisas. As mesmas coisas como? A gente, eu não bato igual a minha mãe, mas eu dou um tapinha. Dá um tapinha. Ou bater com uma chinela ou com uma coisa, é bater, tá? E se você sentar, você conversar, é uma coisa. Minha mãe não tinha tempo para mim. Vamos olhar historicamente. Antigamente, a gente não tinha supermercado, né? Então, a maioria das mulheres tinham que, sei lá, pilar o arroz, o trabalho de casa era muita coisa para poder conseguir colocar comida na mesa, né? Então, essa mãe era uma mãe ausente por conta das obrigações que ela tinha ali em casa. Aí a gente vem uma geração depois, eu estou falando da geração da minha avó, né, que eram essas mulheres que realmente, para poder colocar muita coisa na mesa, elas tinham que pilar um milho, elas tinham que debulhar o feijão da bagem ali. Então tinha muita coisa e normalmente tinham vários filhos, elas não tinham condições de ser presentes. Os filhos mais velhos, principalmente as filhas, ajudavam na criação dos irmãos. E aí vem a geração da minha mãe. Já é uma geração de mulheres que trabalham fora de casa. Já é uma geração de mulheres que tem uma televisão, né? E aí a gente tem aquela coisa, não, eu vou me divertir, né? E aí nós vamos ter mães também que são ausentes. Por quê? Porque a minha mãe ficava presa na televisão. Quantas pessoas eu ouço falando isso, né? E eu vou ser uma mãe diferente, porque eu vou dar atenção para o meu filho, isso e aquilo outro. Minha mãe trabalhava muito, ela não conseguia me dar atenção, tá? E agora que eu sou mãe, eu tô lá amamentando meu filho com a cara no celular. Mudou a forma de ser ausente, tá? Mas nós estamos repetindo um padrão de ausência dessa mãe que não está presente. A Kelly está falando, boa noite, essa repetição de padrão é só por parte da mãe, família materna, ou pode ser por parte do pai? É por todos os lados, tá, Kelly? Tá? Tanto por parte da mãe, quanto por parte do pai. A gente repete padrões, não importa de onde ele está vindo. Então, assim, a gente começou a falar aqui um pouco da mãe, tá? Mas a gente já sim vai falar do pai. E aí a mãe, ela tem essa vinculação, gente, com o dinheiro,
né? Muita gente às vezes chega assim, eu quero fazer uma constelação porque a minha vida financeira não tá boa, isso e aquilo outro. Não adianta a gente ir na constelação, tem essa coisa de tomar o pai e tomar a mãe, mas não é a gente pegar aqui, botar no copo e tomei a minha mãe, tomei o meu pai. Não, é bem mais complexo do que isso. É a gente olhar e a gente aceitá-los da forma que eles são, né? Então, quando eu tomo a minha mãe, eu consigo ver que eu estou repetindo o padrão dela. Sabe qual é o padrão? Esse padrão de ausência, né? E aí eu posso mudar, eu posso escolher fazer diferente, né? E quando nós temos mães ausentes, nós vamos ter pessoas que não vão saber lidar com dinheiro, que elas não sabem lidar com merecimento, sabe? Elas vão ser muito inseguras, são pessoas que têm a autoestima baixa, né? Então, não importa qual foi o motivo pelo qual essa mãe se fez ausente, seja porque ela morreu, seja porque ela estava trabalhando. Eu, enquanto adulta, eu olho e consigo entender isso, mas a minha criança, né, a criança ferida, ela não consegue entender isso, né? E é preciso que a gente comece a olhar, que a gente dê nome para os nossos sentimentos. Para quê? Para que a gente possa curar. Porque não adianta a gente vir na constelação, fazer uma constelação, fazer esse movimento, fazer aquele outro, sendo que eu não mudo a minha forma de olhar para minha mãe. E se eu não mudo essa forma de olhar, perceber que ela fez o que ela deu conta, até aquela mãe que alguns anos atrás teve uma mulher que jogou uma criança lá na Lagoa da Pampulha, né? Ela teve aquele bebê e jogou esse bebê lá porque ela não conseguia. Então resgataram esse bebê e tudo mais. Então essa criança que foi jogada ali, enquanto ela não conseguiu olhar para essa mãe e entender que essa mãe fez o que era possível, que ela fez o que ela dava conta, ela talvez não pare de repetir um padrão, tá bom? E qual é o padrão? Um padrão de abandono. Para fechar um pouquinho essa da mãe, eu vou trazer uma pessoa que trabalhou conosco. Então, assim, eu e a minha irmã, nós tivemos filhos muito próximos. Então, quando meu filho estava com 10 meses, a minha irmã ganhou neném. E a gente morando juntos, né? Depois veio o meu segundo filho, o Arthur. E assim, a gente com 3 crianças, nós precisávamos de uma pessoa para poder nos auxiliar. E aí nós contratamos uma pessoa, né? Minha irmã contratou uma pessoa para ajudar com as crianças. Mas ela ficava mais por conta do filho dela. E aí era uma moça que ela foi abandonada pela mãe, né? Por volta ela tinha em torno de 2 anos de idade. Essa mãe se separou do pai e ela foi embora. Foi embora, os outros irmãos, essa menina era a caçula, e foi uma dessas gravidezes que não foi planejada e não foi desejada, né? E essa mãe, ela vai embora e larga tudo para trás. Largou o marido, largou filhos e foi embora. Tá, essa garota cresceu ali, cuidada pelo pai, pelos irmãos e enfim. Ela saiu do estado onde ela morava, veio para Brasília para poder trabalhar e ela sempre trabalhou como babá, tá? E aí a gente vai olhar, a gente vai trazer como profissão aquilo que a gente tem carência, aquilo que nos remete também à nossa dor, à nossa ferida, tá? Então ela foi trabalhar como babá. E eu olhando a carteira dela, era incrível, porque todas as casas onde ela foi trabalhar, ela começava a trabalhar com bebês recém-nascidos. E aí ela trabalhava, quando estava completando, o bebê estava completando mais ou menos uns 2 anos e pouquinho, ela saía da casa, tá? Em todas as casas ela havia pedido para poder sair, né? Por quê? Porque foi exatamente a idade que a mãe dela a abandonou. Então ela não conseguia ir à frente, ela não conseguia dar carinho para as crianças a partir dessa idade, tá? Mas ela não se dava conta disso, né? Inclusive lá em casa,
Quando o meu sobrinho estava completando quase 2 anos, teve uma vez que ele estava brincando, ele pegou um esmalte sem querer da mãe dele, deixou o esmalte cair, quebrou, era um esmalte vermelho, sujou a mãozinha. E quando ela foi dar banho nele, em vez dela tirar aquilo ali com acetona, ela estava passando bucha, né, para poder tirar. Então, assim, é uma forma até de tortura com a criança. Porque tinha acetona, tinha ali, não, mas foi tirar. Então, assim, é um padrão que se repete de quê? De machucar, de ferir, né? Não sei qual é a história da mãe dela. Por que que essa mãe foi embora e deixou. E aí depois, quando ela estava conosco ainda, essa mãe adoeceu e aí queriam que ela fosse tomar conta, que ela deixasse tudo para poder tomar conta dessa mãe, né? Mas enfim, ela acabou saindo lá de casa porque estava nesse período que ela normalmente saía das casas. Então a gente tem que ficar atentos a isso, porque era uma pessoa extremamente insegura, era uma pessoa muito boa, sabe, muito humilde, muito trabalhadora, né? Muitas coisas, mas uma pessoa que não conseguia ver o próprio valor, tá? Então, quando a gente está lidando com pessoas que tiveram esse afastamento da mãe, por mais que você tenha uma outra pessoa em volta que busque trazer essa substituição, não é a mesma coisa, tá? É claro que é muito melhor do que a gente não ter nada, né? E aí a gente vê alguns padrões se repetindo e a gente traz o amor, a afetividade. Então, assim, nos casos de adoção, seja ela porque os pais faleceram, ou seja porque foi uma criança que foi abandonada e aí eu não tenho filhos, eu me propus a adotar, porque às vezes a adoção também acontece ali dentro da família, né? Aqueles pais ou faleceram, ou foram embora, e uma avó, um tio, um irmão, né, acabou assumindo a responsabilidade de cuidar daquela criança. Então, assim, vai trazer uma nutrição afetiva, mas a gente ainda tem essa questão da falta desse amor primordial que é o amor da mãe. A gente tem aqui a Ceissa, né, a Maria da Conceição. Boa noite, Edir. Ceissa aqui muito atenta. Bem-vinda, Ceissa. Tá? E aí, o que a falta do pai nos faz? Tá? A falta do pai, ele causa pra gente uma dificuldade pra gente ir pra vida. Então a gente fala, a mãe é o dinheiro e o pai é a capacidade de ir pra vida. Amor de mãe e amor de pai, um não é maior do que o outro, tá, gente? Mas eles são diferentes. Então, assim, não é que o pai ame menos. Não, o pai ama bastante também, tá? Então, só que eles fazem de forma diferente. E os dois são importantes no universo da criança para poder dar estabilidade emocional para essa criança. Então, o pai normalmente é ele quem pega a criança e joga para cima, tá? Ele brinca de formas que dá liberdade para aquela criança, né? Ele joga para cima e apara. Diz, olha, você pode ir, porque tem alguém aqui, você tem uma base firme aqui. Então, por isso que a gente fala que o pai leva para a vida. Por quê? Porque dá essa permissão, ensina as crianças a saírem daquela redoma ali. Porque a mãe é aqui, ó. A mãe ama muito, mas é aqui, no peito, é aqui grudadinha no coração, ela quer os filhos tudo próximo, né? A gente até brinca, né, que a mãe sempre tá lá, e o casaquinho, que não sei o quê. O pai não fala de casaquinho pro filho, né? Então, assim, ele leva, normalmente o pai incentiva a andar de bicicleta, né? Então, assim, é essa coisa que empurra o filho para poder ir. Olha, você tá aqui, mas eu tô aqui, tô segurando a sua bicicleta, se eu te joguei para cima, eu te pego. Por quê? Porque você vai, né? O meu amor permite que você avance e eu tô aqui para poder te respaldar. Tá? Então, é muito importante a presença do pai. A presença do pai também vai fazer com que a criança, que ela nasceu ali na esfera da mãe, ela estava dentro da mãe, e quando ela nasce, ela continua se achando uma com a mãe. Por quê? Porque para alimentar, ela está ali no seio daquela mãe, né? Então ela continua ali, muito vinculada com a mãe, e aí ela vai começar a perceber essa presença do pai, ela vai poder dar para
saber que ela pode dividir, que existem outras possibilidades de amor, tá? Ela não vai ficar presa só em um universo, né? Porque quando a gente tem só o amor feminino, né, a pessoa fica mergulhada ali. Então a gente vai ter muitos filhos que se acham na obrigação de ter que cuidar da mãe, de ter que realizar os sonhos da mãe. Por quê? Porque ele não teve contato com esse universo masculino, tá? Ele não tem força para poder cuidar da própria vida. Então, se ele se casa, é aquele casamento que, assim, qualquer coisinha que acontece na casa da mãe, ele tá lá. Tem um colega que ele é terapeuta também e ele é vizinho da mãe. O pai dele faleceu e eles passam, ele e a esposa passam mais tempo na casa da mãe do que na casa deles. Eles têm uma casa linda, mas a mãe não dorme sozinha, a mãe não gosta de comer sozinha. Os outros irmãos são casados, moram ali por perto também, mas a mãe faz questão da companhia dele. E ele não consegue viver a própria vida. Tem dia que ele não consegue trabalhar porque a mãe fala: ah, não, eu preciso de você, se você não vier pra cá eu não vou comer. E ele vai, ele cancela os clientes e vai pra lá. Mãe, você precisa comer, você precisa isso, você precisa aquilo, que não sei o quê. Então vai cuidar dessa mãe. Ele não tem coragem de ir pra vida. E aí, como é que fica os filhos dele, como é que fica a família dele? A esposa, os filhos, né? Como é que fica? E é interessante porque, assim, às vezes a gente olha, a sociedade olha e fala assim: é um bom filho. É um bom filho, está cuidando dessa mãe. Sim, está cuidando dessa mãe. Mas o que ele está mostrando para os filhos dele? Como que ele está cuidando dessa esposa? Sabe? Porque estão lá na casa dessa sogra, dormem lá, né? Porque se ela não quiser dormir em casa sozinha com os filhos, ela vai também para a casa da sogra e dorme lá. Ah, é vizinho, que não sei o quê. Mas como é que fica a vida desse casal? Tá? Então, esse pai que morreu, e aí a gente entra naquilo, né? É um abandono. O pai morreu quando ele era pequeno ainda, né? Não foi por vontade própria do pai, mas faltou essa presença, né? E aí ele não consegue, não tem essa coragem para poder ir para a vida. Não, eu preciso trabalhar. Não é uma pessoa que tenha limitações físicas, no caso da mãe, não é uma pessoa que tem limitação física, isso, aquilo, outro. Então, assim, por que ele não consegue sair desse ciclo da mãe? Para que ele possa prosperar. É um profissional excelente, mas por que ele não consegue ir além? Tá? Porque tem que ficar ali, ó, juntinho da mamãe. Tá? Então ele não tem coragem para poder ir para a vida. E no caso das mulheres? As mulheres que não têm esse contato com o pai, que não tem o abandono, né? A tendência também é fazer uma série de repetições. Tá? É muito importante a gente olhar para isso. Muitas mães, às vezes, elas afastam os filhos, né? Assim, é minha produção independente. Ótimo, você está realizando um desejo seu de ser mãe. Maravilha. Trouxe uma vida ao mundo, deu seguimento ao curso da vida. Mas essa vida importa. E para ela? E esse pai? Ah, não, é o meu filho. O pai não importa, deixa o pai para lá. Bem, há uns 2 anos atrás eu tive uma sequência assim, de 3 clientes seguidas que não se conhecem, basicamente com a mesma história, né? De mães que engravidaram. Uma delas, ela estava namorando, né? Quando soube que estava grávida, ela foi e terminou com o namorado. E aí quando ele soube, não, vamos casar e que não sei o que, ficou super feliz porque ia ter um filho. Ela falou assim: não, eu não quero me casar com você. Não quero, e pronto. Quando a família dela ficou sabendo que ela estava grávida, a família a colocou para fora de casa. E aí ela foi atrás dele, né? Falou para ele: olha, minha família me colocou para fora de casa. Ele conversou com a mãe dele, né? E ela foi para casa dele. Mas a partir do momento que ela entrou para casa dele, ela falou assim:
eu não quero você aqui. Ele, como assim? Eu moro aqui? Ela falou assim, não, ou você ou eu fico em casa. E aí, como ela estava grávida, o que a mãe dele fez? Fora você. Ela fica, você sai. E aí ele teve que sair de casa. Ele saiu de casa, ele passou em um concurso público, e voltou para ela, falou assim, olha, vamos casar, a bebê já tinha nascido, vamos casar, e ela não quis. E aí a filha foi crescendo, e à medida que essa menina foi crescendo, ela foi falando para essa filha que ela não deixava a menina também ter contato com o pai. Ela foi falando para a filha que ela não quis ficar com ele porque ele era muito mulherengo. E essa mulher hoje, que foi ela que me procurou, ela sabe dessa história, mas ela não tem relacionamento com o pai. Ela nunca quis ouvir a versão desse pai. O abandono foi porque ele quis? Não. Foi porque a mãe não deixou. E aí o que acontece na vida dessa mulher? Na mesma idade que a mãe dela engravidou, ela também engravidou. Só que ela engravidou de um homem que realmente não queria. Ela engravidou, esse homem foi embora. E aí quando ela se refere ao pai da filha, ela fala, é igual meu pai, um irresponsável, isso e aquilo outro. Só que o pai dela não foi um irresponsável. Ele não teve permissão para estar perto dela. Mas ela viveu nesse universo feminino. E esse universo feminino contou uma história para ela. Ela cresceu junto com a mãe, mas ela gosta mais da tia, ela tem mais afinidades com a tia do que com a mãe. Normal. Por quê? Porque normalmente a gente acaba criando raiva. Ela sabe da história que a mãe contou, sabe que o pai queria, mas ela não consegue se aproximar do pai. E o pai está lá, não faz parte da vida dela porque ela não deixa, porque hoje ela já é uma mulher adulta, poderia deixar esse pai participar da vida dela, ela nunca nem quis sentar com ele para poder ouvir a versão dele. Mas ela também não convive com essa mãe. Por quê? Porque essa mãe a impediu de conviver com esse pai. E aí como que ela é? Ela é uma pessoa extremamente insegura, em termos de profissão. Ela veio porque ela estava querendo olhar para a vida profissional. Então assim, ela tinha começado vários cursos, tem uma profissão aqui, outra ali, que não sei o que e tal. E aí já estava indo para uma outra profissão, onde uma não tem nada a ver com a outra. Começa uma coisa, começa a outra, ou seja, falta força para poder ir realmente para a vida. É aquela pessoa que não consegue se estabelecer num trabalho, ou se estabelece, é aquela pessoa que, eu estou aqui, eu ganho pouco, eu tenho qualificação, eu poderia tentar um outro lugar, não, mas eu tenho medo, eu vou ficar aqui, a oportunidade chega e bate na porta, oi, estou aqui, vamos, e a pessoa, será? E não tem coragem de ir. Então, isso é a falta do pai. Quando a gente não tem o pai, e não importa qual foi o motivo, se foi aquele pai que morreu, se foi aquele pai que realmente abandonou, ou se foi aquele pai que a mãe não permitiu que estivesse próximos. E aí, mulheres, eu peço para vocês olharem bem para isso. Porque às vezes a gente acha assim, é meu filho, fui eu que quis, produção independente, Mas sim, se você não está querendo só realizar o seu desejo, e se você deseja realmente ser uma boa mãe, deixar que esse seu filho cresça, para que ele possa prosperar, então permita que ele tenha contato com esse pai. E a mesma coisa, porque às vezes a gente tem homens, que fica ali com os filhos e vai denegrindo a imagem dessa mãe. Vai dizendo que essa mãe não presta, ou às vezes, pior ainda, quando a gente está dentro do mesmo ambiente, onde nós temos pai e temos mãe dentro do mesmo ambiente, que um massacra a imagem do outro, queima a imagem do outro para o filho. Então são filhos que vão acabar com muita insegurança. E a gente acaba repetindo isso, sabe? São padrões que a gente acaba repetindo dia após dia nas nossas vidas. Então eu quero que vocês olhem agora
para as famílias de vocês. Quais são os padrões que estão se repetindo? Tá? Como que está a sua vida financeira? Você está no trabalho que você gostaria de estar? Por que você fez essa escolha profissional? Anteontem eu estava com um grupo de adolescentes e preparando, eles falando, né, dessa questão de vestibular. Uns já começaram a fazer faculdade, outros não. E aí um estava falando, se eu não conseguir entrar agora para medicina, eu vou para a área de informática. Eu vou fazer analista de sistema, acho que é isso. E aí eu falei assim, não, e por que você estava querendo? Por que você quer fazer medicina? Eu quero fazer medicina? Não, é meu sonho desde criança. Eu falei assim, quem na sua família é médico? E aí ele foi falar, a minha avó. A minha avó é médica. Né? E aí você vai olhar que assim, tem toda uma história de um sonho que essa avó tinha, de fazer um trabalho social, né? E que o pai não conseguiu fazer isso, mas qual é a profissão do pai? O pai está numa profissão onde ele desempenha um trabalho social também. Tá? É um pai que é militar, então ele está fazendo uma função social também. E aí você vai vendo que assim, são essas repetições de padrões. Por que análise de sistema? Será que o coração dele não bate mais para essa área de informática? Não, mas aí eu vou estar fazendo a realização de um sonho. O sonho de quem? Né? Porque tem outras pessoas na família também que tentaram fazer medicina e não conseguiram e acabaram indo para outros cursos muito próximos, porque era esse desejo de ter a mesma profissão dessa avó, dessa mãe. Então, a gente tem que começar a olhar para isso. Tá? Por que você fez a sua escolha profissional? Você está feliz aí? Você está desenvolvendo o seu potencial máximo? Você pode ter uma casa boa, você pode ter dinheiro, você pode ter uma série de coisas, mas se você não está desenvolvendo o seu potencial máximo, é porque você não está cumprindo a sua missão de vida. Você não está sendo próspero. Tá? A gente vai ser próspero realmente quando nós estamos felizes com aquilo que a gente está fazendo, onde a gente está entregando o nosso máximo. Uma mãe que está cuidando dos filhos, a gente tem tantos tabus em relação a isso, né? E eu já estive dos dois lados. Eu me lembro que quando a minha melhor amiga teve os filhos dela e ela ficou um tempo em casa, eu olhava para ela e imaginava assim, meu Deus, como assim? Largar tudo para poder ficar em casa, cuidando de filho e tal. Eu não conseguia entender. E aí, quando eu tive os meus filhos, depois ela voltou para o mercado de trabalho, voltou a estudar, fez faculdade, aquela coisa toda. E aí, quando eu engravidei, que tive meu filho, não foi uma questão de escolha. Eu estava num momento que eu tinha saído do trabalho, eu estava pensando até em ir para fora, então assim, engravidei. E aquela coisa, ninguém dá emprego para grávida. Depois que você ganha neném, você quer ficar ali chocando a cria um pouquinho, né? E eu fiquei alguns anos em casa, e eu me cobrava tanto, e eu via muitas pessoas falando que eu estava acomodada. Por quê? Porque eu estava ali com os meus filhos, mas foi momentos assim extremamente importantes, porque o mais velho, por exemplo, ele teve alergia alimentar, e fui eu que percebi. E aí a gente foi fazer acompanhamento e teve uma vez que eu estava lamentando porque estava desempregada e que não sei o que, e estava ali, e uma senhora vem e senta do meu lado e a gente começa a conversar. O netinho dela, ela estava com o neto, o netinho dela tinha o mesmo problema que o meu. Eles tomavam a mesma fórmula, porque eles não podiam tomar leite, eles tomavam a mesma fórmula. Foi descoberto com 5 meses de idade, igual do meu filho. Meu filho estava com 6 meses na época. E eu pensei que o neto dela tinha alguns meses, o neto dela tinha 2 anos. Meu filho era mais alto do que o neto dela. E ele ficou com nanismo. Por quê? Porque a mãe não cuidou. Porque a mãe, nessa parte de nutrição,
ela simplesmente dava o leite comum porque era mais fácil, né? Então é olhar para isso. Às vezes a gente está ali, a gente está ocupando, é deixar que cada um ocupe o lugar que acha que deve ocupar. E aí a gente tem que olhar para a gente e perceber, eu estou fazendo aquilo que eu queria? Eu tenho um sonho. Muitas mulheres falam que tem um sonho da maternidade, né? Ótimo, maravilha, tem um sonho da maternidade. E aí? Como que é esse sonho? É um sonho de que eu vou lá, tenho um filho, terceirizo. Eu lembrei agora do Denis Pimentinha, né? Que a socialite lá não tinha filhos, ela queria adotar, queria um bebê. E aí o marido se apaixona pelo Denis, e aí, junto com o pessoal do orfanato, que estava doido para poder se livrar do menino, né, eles a convencem de que ela ia pular toda a etapa chata da vida de um bebê, né, e já ia para as coisas bem legais, que era o que ela queria, ir para ser convidada para as festinhas, isso e aquilo outro. Então, assim, às vezes a gente acaba terceirizando muita coisa, e aí nós vamos ter crianças que vão estar abandonadas pelo pai e pela mãe, mas são ali dentro da própria casa, né? Então a gente precisa olhar para isso, quais são os padrões que a gente está repetindo, o que é que está me faltando, ou o que me faltou e por que faltou, e como que eu posso evitar de continuar levando isso para frente, tá? A Valquíria achava que se minhas filhas fossem uma ótima profissional, estaria compensando o fato dos meus pais não me permitirem trabalhar. É exatamente isso, Valquíria, sabe? E aí, de repente, a gente acaba passando para os nossos filhos, sabe, uma missão que não é exatamente isso. Eles vão estar ali, e o que é ser um ótimo profissional? Sabe, para cada geração é uma coisa. Antigamente era muito bom nós estarmos vários anos dentro da mesma empresa. Nossa, as empresas olhavam isso, né? Nossa, é um profissional excelente, trabalhou vários anos. Hoje em dia, quando se olha para uma pessoa que está há muitos anos dentro da mesma empresa, se olha e diz, nossa, que pessoa acomodada. Então, assim, as coisas vão mudando ao longo do tempo, e às vezes a gente querer que os nossos filhos assumam determinados papéis, né, é bem complicado. Tem uma história de uma mãe, também no caso de medicina, que ela queria fazer medicina, mas ela acabou engravidando muito cedo, né? E teve essa filha, e ela fez de tudo ali, né, para que essa filha também fizesse medicina. E aí a menina começou a fazer o curso de medicina, mas a partir do momento que ela começou a fazer o curso de medicina, ela se transformou quase que em um fantasma. Porque a menina não ria mais, a menina estava triste, ela não interagia com a família, e aí eles levaram ela adoecia muito, eles levaram ela a vários psicólogos, a vários profissionais, não conseguiam descobrir exatamente o que essa garota tinha, né? E depois, um trabalho terapêutico, onde foi trabalhada a questão da constelação, né? Essa menina trouxe, e não foi nem durante a constelação, ela mesma falou que assim, ela não se sentia bem no curso. Por quê? Porque a mãe estava sempre cobrando dela essa questão, olha, de que você tem que aproveitar as oportunidades que eu não tive essa oportunidade, eu não tive aquela oportunidade. Então, assim, a gente tem que parar e dar liberdade, né? Porque é até uma forma, porque assim, a gente tem a repetição e a asseveração. O que é a asseveração? A asseveração é quando nós queremos fazer o oposto dos nossos pais, o oposto dos nossos familiares, mas a gente não faz porque é bom para mim. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que é obesa na minha família, né? Meu pai, minha mãe, alguém que é obeso na minha família. Não, eu vou cuidar da minha saúde porque eu não quero ser obeso, porque eu não quero ser igual fulano, que não sei o quê. Eu não estou fazendo isso por mim. Eu estou fazendo isso porque eu quero ser melhor do que aquela pessoa. Então eu estou repetindo um padrão, tá? Então, quando é que nós não estamos repetindo o padrão? Quando nós escolhemos, né, fazer aquilo que é melhor para nós. Independente do outro, vou respeitar. Foi a história do outro, foi aquilo que ele deu conta de fazer. Então, vou fazer isso. Ele fez isso.
E eu vou fazer diferente, um pouquinho diferente, tá? A Valquíria ainda, com isso minha filha nunca está satisfeita, sempre quer mais. Fez mestrado com 23 anos e já chegou a ter mais de 3 empregos na mesma época. É exatamente isso, Valquíria, sabe? Então assim, mas você fez o que foi melhor. Você fez o seu melhor. Né? Nós, no lugar de pai, mãe, é o que o Bert Helling fala, né? Nós, no lugar de pai e mãe, nós oferecemos o nosso melhor para os nossos filhos, né? Mas às vezes o nosso melhor não é o suficiente, né? E aí tá, você ofereceu, ótimo, ela agora tem um problema, mas ela que tem que reconhecer isso e ir em busca de resolver, tá? Não adianta, dia desses uma mãe me procurou, olha, eu tive problema com uma determinada idade, as mulheres na minha família começam a ganhar peso e eu ganhei mais de 30 quilos, né, em um ano. Né? E as minhas filhas, as minhas 2 filhas, quando chegaram nessa mesma idade, também em um ano, uma engordou mais de 25 quilos, a outra engordou quase 40 quilos. Eu preciso fazer alguma coisa pelas minhas filhas. Ótimo. A gente vê que tem um padrão ali que está se repetindo. Mas essa mãe não vai conseguir fazer. Ela consegue fazer por ela. O que foi que aconteceu? Por que você ganhou tanto peso? Qual foi a nutrição que te faltou? Porque o excesso de peso tem muito a ver com ansiedade, tá? Tem a ver com a questão nutritiva do afeto. Né? A ansiedade também tem muito a ver com isso. Então, o que foi que te faltou? Né? Nessa idade, o que estava acontecendo com você? Ou, como era um caso com as irmãs dela, aconteceu isso, o que aconteceu com a sua mãe? De repente foi alguma perda, alguma coisa muito importante que aconteceu, um período de fome que essa família possa ter passado. Né? Então, alguma coisa que aconteceu ali e que agora se repete um padrão. Né? A gente tem que olhar para quê? Para que a gente possa curar. Mas quando essa mãe, ela olha, ela está olhando e ela vai fazer a mudança nela, tá? Ela libera o caminho para essas filhas, mas é necessário que cada uma das filhas que já assumiu esse padrão queira ir lá, olhar, né, e fazer essa mudança. Tá? Então, assim, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter autoconhecimento. Tá? E como que a gente vai ter autoconhecimento? A gente parando e se olhando. Tá? Uma das formas tem vários trabalhos que a gente pode fazer, mas assim, uma das formas é a gente começar a pesquisar a nossa vida desde o momento da gestação. Quem passa comigo aqui, já fez atendimento terapêutico comigo, responde um questionário imenso, né, que eu pergunto a respeito da gestação, como que você acha que você se sentia dentro da barriga da sua mãe? Ah, foi uma gravidez desejada? Não foi uma gravidez desejada. Né? Por quê? Porque dependendo das configurações que acontecem ali durante a gestação, durante o momento que essa criança nasce, a gente vai tendo mudanças aí e cada um vai assumindo um papel. Por quê? Porque nós queremos ser amados, a gente quer ser nutridos. Eu tenho 2 casos de mães que faleceram na primeira infância. Então, as crianças, elas acabaram assumindo o lugar da mãe. Né? E assumindo o lugar da mãe como? Cuidando dos irmãos. Isso era muito comum antigamente. Cuidando dos irmãos, cuidando da casa. Então, você saiu do seu lugar ali. Todo mundo acaba saindo um pouquinho do seu lugar. Alguns mais, outros menos. E isso tem consequência. Para quê? Para que a gente possa tentar manter essa família unida. Então, assim, como que a gente pode voltar para o próprio lugar? Em alguns casos, essas meninas, uma dessas, aliás foram as 2, elas acabaram assumindo o lugar da mãe até junto do pai.
nessa coisa de estar cuidando de tudo, do pai, afetivamente, e aquela coisa toda. Uma chegou ao ponto de pedir ao pai para que ele prometesse de que jamais se casaria novamente. E aí, olha a diferença da relação que um pai tem com uma filha, por mais próximo que seja, porque ela disse que estaria lá para suprir todas as necessidades dele. Então, assim, aí ela pode lavar uma roupa, ela pode... Aquela coisa que se atribui à mulher, tá ali, conversar, ser companheira, de sair com ele, tá. Mas e sexualmente? Como que uma filha vai assumir o lugar dessa mãe? E como que ela faz esse pai prometer que não vai ter um outro relacionamento? Então, é muito importante a gente olhar para isso. Quais são os padrões que estão se repetindo na minha família? E como que eu me sinto? Eu estou repetindo esse padrão para quê? Para poder ser aceita? Para poder pertencer a essa família? Mas nós podemos pertencer à família, gente, sem repetir padrões. Tá? Desde que a gente tenha autoconhecimento. Ah, não, mas a minha família não me quer por perto. Aí é uma escolha deles. E como que às vezes a gente percebe isso? A gente percebe isso, por exemplo, uma pessoa que profissionalmente, às vezes uma religião, todo mundo está ali naquela religião, que não sei o quê. Tá, você cresceu, você tem outras convicções e você não pertence mais a essa religião. Ah, se eu não pertencer mais a essa religião, eu não posso pertencer mais à minha família. Você continua amando. Por que você saiu dessa religião? Ah, porque... Não, tenho respeito pela religião, mas assim, hoje eu acredito de uma forma mais ampla. Então tá tudo certo. Mas para algumas pessoas, se não tiver ali, não dá para poder continuar. Então, a gente tem que procurar fazer esse autoconhecimento. Quais são as histórias da minha família? E quais são as histórias que têm a ver comigo? Tá? Porque às vezes também o casal trazem situações para os filhos que não pertencem aos filhos. Um exemplo é a traição. Tá? Traição é coisa de adulto. Não importa se foi a mãe que traiu, se foi o pai que traiu. Teve uma traição, o casal ou perdoou, o outro perdoou, ou resolveu se separar, os filhos não precisam saber o motivo. Não. Seu pai é uma pessoa muito boa, vai continuar sendo seu pai, mas o amor entre homem e mulher acabou. Continuo amando como meu amigo, como minha amiga, e o casal se separa. E um não vai falar mal do outro, e um não vai fazer alienação parental, impedir que os filhos vejam, dificultar e falar, mas o seu pai isso, ou a sua mãe aquilo. Não, tá? Porque aí a gente consegue manter essa criança nutrida, essa criança com força para ela poder ir para a vida. Agora, quando a gente tem aquele caso de que, nós estamos separando porque a sua mãe me traiu, ou o seu pai me traiu, o que a gente faz com isso? A gente faz com que a criança tenha que escolher um lado. E aí a gente enfraquece aquela criança. Tá? A gente se vinga. Porque na maioria das vezes, quando isso acontece, um está manipulando ali e vai punir o outro. A criança escolhe um lado, vou ficar aqui do lado da mamãe, mas a tendência dela é se tornar muito parecida com o papai. Parecida em que sentido? Parecida de que eu vou repetir os padrões do meu pai, porque eu vou honrar o meu pai. De alguma forma eu tenho que estar próximo dele. Então percebe como são as coisas bem sutis que a gente vai fazendo isso, ou o contrário, se ficou com o pai, vai parecer com essa mãe, vai fazer algumas coisas. E com quem se ficou, você vai ter raiva. Por quê? Porque essa pessoa te afastou daquela outra pessoa que você ama. E ainda mais vai diminuir a sua autoestima. Por quê? Porque você é 50% papai e 50% a mamãe. Se a outra pessoa é tão ruim, que, digamos que você ficou com a mãe e a mãe fala lá, me arrependo de ter tido fulano na minha vida. Uau, o que ela está dizendo?
que ela se arrepende de você na vida dela. Não, mas não foi isso que eu disse. Foi. Você não usou essas palavras, mas foi isso que você disse. Tá? Porque se o pai dos seus filhos é a desgraça da sua vida, foi o atraso da sua vida, tudo que veio dessa relação faz parte dessa desventura, desse atraso. Então, seus filhos são isso. E às vezes a gente repete isso, sem perceber, tá? Tanto homens quanto mulheres. E a gente vai minando a força dos nossos filhos. E aí comece a olhar na sua família. Há casos de separação? Como que isso foi tratado? Quais são os padrões que são repetidos dentro da sua família? Isso é muito importante para que você se conheça, para que você saiba aonde você tem força e aonde você não tem força, tá? Porque se você tem força, maravilha. Se você não tem força, a gente precisa começar a trabalhar isso. Para quê? Para que você se sinta mais forte, tá? E aí, uma diquinha do Pode Evoluir de hoje, sabe? São 3 dicas. A primeira coisa é você olhar para o seu sistema familiar, tá? Olhar para ele sem julgamento. Como assim sem julgamento? Sem julgamento. Nós não somos melhores. Quando eu olho julgando, eu estou me colocando numa situação superior. E nós não somos. Nós estamos aprendendo. Assim, quando eu compro um celular novo, eu tenho uma opção de olhar ou não as instruções de uso, tá? Como manipular aquilo ali e tal. Eu tenho uma opção. Qualquer coisa que a gente vá comprar, a gente tem essa opção de seguir ou não, de dar uma olhada ou não no manual de instrução. Mas quando nós estamos falando de pessoas, a gente não tem um manual de instrução. Nós temos ali as tentativas e acertos. E aí a gente vai fazendo o nosso melhor. Então, quando a gente olha com julgamento para os nossos pais, para a nossa família, nós já estamos perdendo, ok? Então, olhar sem julgamento. Por quê? Porque nós vamos olhar para poder entender o que está acontecendo. Uma outra coisa importante também é olhar sem sentir pena, tá? Por que não? Ah, mas fulano sofreu tanto, coitado, coitada. Não, gente. Essa pessoa, ela fez o que era necessário, tá? Então, a gente não precisa ter pena dela. O meu avô paterno, na história da nossa cidade, lá em Naí, eles fizeram um livro, né? E contando a história da cidade, das pessoas ilustres da cidade, e ele entrou para o livro da cidade como um mendigo. Meu avô, ele ficou cego e ele fazia, mesmo depois de cego, ele fazia trabalhos maravilhosos com madeira. Mas, enfim, ele entrou para a história da cidade como um mendigo, porque ele era cego, andava com um pau, né, para poder se orientar, e as pessoas o viam assim, mas ele nunca na vida pediu. Ele nunca foi pedinte, né? Ele nunca mendigou. Mas dá para poder olhar e falar, coitado, porque entrou para a história da cidade assim? Não. Não dá para sentir. Por quê? Porque a gente tira a força dele, tá? Então, nós não podemos tirar a força das pessoas, nem quando elas se foram, muito menos quando elas estão aqui. Às vezes, me lembrei agora de um colega que estava falando da esposa que estava doente. E aí ela estava ali um pouco melhor e foi fazer o serviço, algumas coisas na casa, aí os filhos, as filhas, não, deixa que eu faço. E aí ele pegou e chamou os filhos e falou assim, olha, deixa ela fazer o que ela der conta. O que ela não der conta, ela tem que pedir ajuda. Por quê? Porque senão a gente vai minar a força dela. Então, se ela se colocou em pé para poder, eles estavam fazendo as coisas porque ela estava acamada. Ótimo, mas se ela, a partir do momento que ela fala, não, eu tenho força, eu dou conta, nós temos que acreditar nisso. Porque senão a gente mina as forças dessa pessoa, né? E aí não importa, às vezes quando a gente está ali, uma criança subindo em árvore, criança brincando, como é que os pais falam? Principalmente as mães, os pais normalmente não, né? Mas as mães falam assim, não sobe aí que você vai cair, você vai se machucar, não faz isso.
É diferente de você falar, meu filho, tome cuidado. Veja onde você põe o pé, segura firme. Percebe? Quando eu digo você vai cair, eu estou tirando toda a força daquela pessoa, eu estou colocando medo nela, eu não estou permitindo que ela experimente. Né? E historicamente nós repetimos esse padrão. Tá? Se a gente ouviu isso, a gente repete esse padrão. E aí, na vida, como é que vai ser essa criança quando ela crescer? Quando ela for fazer a escolha dela de profissão? Será que ela vai ter coragem de escolher uma profissão que a mãe não concorde? Não. Ela vai fazer aquela escolha que a mãe acha que é melhor. E que não necessariamente, às vezes, é a vocação daquela pessoa. Né? Então, o primeiro é não julgar o nosso sistema, não julgar os nossos familiares, é procurar conhecer, gente, a nossa história, né? Mas sem julgamento, para a gente poder olhar quais são os emaranhados que tem ali. Tá? Não sentir pena de ninguém. Ah, porque sofreu tanto, porque foi mãe solteira, porque foi isso, foi aquilo outro, que construiu a vida sozinho, não importa qual é a história, tá? A gente não tem que sentir pena de ninguém, não tem que sentir dó de ninguém. E a outra coisa é não sentir vergonha, tá? Como assim não sentir vergonha? Às vezes a gente tem uma pessoa na nossa família que foi, sei lá, alguém que matou outra pessoa, tá? A gente não precisa ter vergonha dessa pessoa. Ele fez algo, foi legal? Não, não foi legal. Mas a gente não vai ter vergonha dele. Ele pertence ao nosso sistema, assim. O que a gente tem que olhar? Por que ele fez isso? Está repetindo um padrão? O que ele estava protegendo? O que era que estava querendo se manter ali? Qual era a lealdade que estava presente ali, quando ele cometeu esse ato? Ah, tá, entendi. A partir do momento que nós entendemos, nós podemos fazer diferente, fazer um pouquinho diferente e aí seguirmos a nossa linha de prosperidade, ok? A Valquíria, eu reconheci todos esses padrões e hoje eu ajudo minha filha e tento ficar atenta com os meus filhos mais novos, respeitando cada um deles. É isso, Valquíria, sabe? A gente, realmente, vocês ouviram aqui, eu falando que no momento que eu engravidei do meu primeiro filho, eu estava no momento que eu tinha saído do trabalho, eu estava me preparando para poder ir mochilar pelo mundo. E eu engravidei, não foi uma gravidez planejada, mas foi uma gravidez desejada, né? Então, assim, tem consequências isso? Com certeza. Com certeza, teve uma série de coisas assim que eu olho hoje e falo, meu Deus, tá? Inclusive nessa questão da surra, da palmada, eu sempre conversava com eles, mas teve um dia que eu perdi a paciência e eu dei um tapa no meu filho, um tapa no bumbum, uma palmadinha no bumbum. E ele ficou com o bumbum muito vermelho na hora, né? E assim, naquele momento, aonde foi que ele foi se refugiar? Nos meus braços. Porque mãe é o quê? Nutrição. E olha a porcaria da nutrição que eu estava oferecendo para o meu filho, porque eu espanquei ele, né? E ele ficou com o bumbum roxo. E todas as vezes que eu olhava para ele, eu me perguntava, que ser humano foi aquele, que mãe era aquela que, em vez de dar amor, estava espancando. Então, assim, todos nós repetimos padrões. Eu apanhei, né? E eu falei para mim mesma que eu não ia fazer mais aquilo. Então, assim, eu passei a conversar, né? Às vezes, quando necessário, colocar de castigo, porque assim, a gente pode olhar e perceber com os nossos erros. Eu não tenho como voltar atrás, né, e tirar aquela palmada que eu dei no meu filho. Não tem. Tá? Mas eu pude olhar para mim e ver que eu estava repetindo padrões. Né? E nessa época eu nem tinha noção disso. Né? Ver que eu estava repetindo padrões. E que os meus avós,
que a minha mãe, né? Eles fizeram o que eles deram conta, eles fizeram o melhor deles, né? E foi tão melhor que no momento que eu fiz isso, eu pude parar, analisar e mesmo sem ter muito conhecimento, tomar a decisão de fazer um pouquinho diferente. Ah, não vou corrigir como muitos pais fazem, deixa a criança fazer o que quer, tá? Não. Sentava e conversava. Sentava e às vezes colocava de castigo, tá? Não é essa coisa de falar do alto, não, é sentar no chão, sentar no sofá e conversar com eles, né? Poder falar, ficou traumas? Com certeza, né? Vão ter que passar por um banco de terapeuta? Vão passar por um divã de terapeuta, sim, né? Como qualquer pessoa que queira crescer, que queira se conhecer melhor, que queira trazer curas para si e fazer um pouquinho diferente com as gerações futuras, tá? Então, esse é o nosso papel, da gente começar a olhar e trazer modificações, mas sem também ir para o extremo, porque é aquilo que eu falei, quando a gente vai para o outro extremo, como acontece com muitos pais que deixam os filhos soltos, tá? A gente passa uma sensação de que nós não nos importamos com os nossos filhos, que eles podem fazer qualquer coisa. Eu lembro de uma colega de trabalho que, na época eu trabalhava no Hospital Brasília, na época ele era o Hospital Golden Garden, e ela chegou para trabalhar, a gente sempre trabalhava juntas, era eu, ela, a Genildes, né? As três estava sempre, a gente tirava muito plantão juntas. E ela chegou e estava assim com aparência diferente. Eu perguntei para ela o que foi. Ela falou assim, não, hoje aconteceu algo que eu não imaginava nunca. Ela tinha uma sobrinha, que a irmã foi mãe solteira, e depois essa irmã se casou, mas o marido dessa irmã falou para ela que não queria que ela levasse a filha. Então ela foi para esse casamento deixando a filha para trás, né? Deixou com a avó. E a avó se apegou muito a essa menina e fazia tudo para poder suprir a falta da mãe e a falta do pai, que nunca assumiu. Então a avó deixava essa menina fazer o que ela bem queria. E nesse dia, essa minha amiga, ela tinha casado, morava nos fundos da casa da mãe, para ficar ali ajudando a mãe, enfim, que já era uma pessoa idosa. E aí nesse dia, eu não sei que a menina estava respondendo à avó e a tia chamou a atenção da menina. E aí a avó não gostou, já estava com raiva por conta dos desaforos da neta, e a avó deu um tapa na cara da filha, né? Quando ela fez isso, a menina entrou na frente, empurrou a avó e disse, não faça isso com a minha tia, você botou o dedo na cara da avó, você nunca mais faça isso com ela, porque a minha tia é a única pessoa que se importa comigo. A minha mãe não sabe nem se eu existo, meu pai então muito menos, a senhora, eu posso matar uma pessoa e a senhora está aplaudindo. A única pessoa que se importa comigo é a minha tia. Então, a minha amiga disse que não imaginava nunca, né, que a mãe dela fosse dar um tapa na cara dela por conta da sobrinha, que ela entrou defendendo essa avó, né, e muito menos não esperava a atitude da sobrinha em defendê-la. Mas, gente, as crianças, os jovens, eles precisam de limites, então assim, a gente precisa fazer esse nosso papel. Às vezes, aquilo que eu falei, como nós não temos uma receita de bolo, nós não temos um manual de instrução, às vezes nós vamos pecar, vamos exagerar em alguns aspectos, às vezes vamos negligenciar em outros, mas a gente precisa nutrir essas pessoas, principalmente de afeto, né? E falar, olha, eu estou fazendo o meu melhor, isso é assim, né? Então, usar bebida, drogas de um modo geral, a gente vai permitir? Tem famílias que permitem, tem outras que não. Então, assim, na minha casa, até os 18 anos, não. Depois, o que eu trabalho? Você é responsável por você. Você faz as suas escolhas. Porque você acha que isso vai ser melhor para você? O que vai acrescentar na sua vida? Então, a gente leva a refletir. Estou fazendo o mais correto? Não sei. Tá? Mas eu estou fazendo aquilo que eu acho que é melhor. Porque eu sei realmente que bebida, cigarros não fazem bem para a saúde,
nem física, nem emocional, nem espiritual, né? E estou levando eles a refletir. Agora, eu tenho como obrigar a não usar? Não, não tenho. Né? Mas tenho como levar a refletir para que ele se responsabilize pela escolha que está fazendo. Ok? Então, gente, vamos lá. Semana que vem, tá? A gente ainda tem algumas demandas para poder atender em relação aos pedidos que algumas pessoas fizeram. Semana que vem nós vamos falar da relação das doenças, tá? E então, assim, na semana que vem a gente ainda não vai ter convidados. Tem várias pessoas querendo vir aqui no Pode Evoluir, mas eu deixei essas 3 próximas semanas para poder tratar alguns assuntos que as pessoas estavam me perguntando. Tá? E vou deixar uma outra dica para vocês, além dessas, que busquem o autoconhecimento. Tá? Uma das formas se vocês colocaram aquelas perguntinhas que eu fiz lá no início, olha o que tem na sua família, olha como que isso vem se repetindo, né? Ah, tá, seu pai, sua mãe, como que isso acontece dentro da família da sua mãe? Por exemplo, a gravidez indesejadas, teve alguma, né, na sua casa? Então, assim, não teve. E vamos lá olhar do lado da família da minha mãe. Os meus avós, os meus tios, alguém teve? Os meus primos, como que isso foi falado? Né? Às vezes foi aquela gravidez realmente, não, eu não queria, ou às vezes foi aquilo que também eu trouxe, né? O casal que está ali, era um momento que eles estavam querendo fazer outras coisas e aconteceu uma gravidez, foi já às vezes uma mulher que está entrando na menopausa. Vamos olhar para a nossa família. Vamos começar a conhecer nossas histórias, saber direitinho o que está acontecendo, olhar também para o lado da família do papai, quais foram as histórias que tem por ali, o que isso tem a ver comigo, como é que eu reajo a tudo isso, não, eu quero isso distante da minha vida, eu não quero ter contato com essas pessoas. Como é que tá? Vai fazendo esse autoconhecimento, por que você não quer ter contato com essas pessoas? Né? Vai fazendo esse autoconhecimento. Uma outra forma também é você procurar um terapeuta, você buscar ajuda para ele te ajudar nessa condução de se autoconhecer, tá? E dentro disso, eu convido vocês a conhecerem, tá, a jornada UNA, Unir, Nutrir e Autotransformar. É uma jornada que eu vou conduzir agora em julho, com esse objetivo de que a gente vai começar a olhar para a nossa vida desde lá do útero, né, o que foi que aconteceu, quais foram as emoções, o que estava acontecendo na nossa família e, enfim, a gente vai até chegar à vida adulta para poder o quê? Para que a gente possa reconhecer as nossas histórias, as histórias da nossa família, que a gente possa nos nutrir, né, e nos autotransformar. Para o quê? Fazer um pouquinho diferente daquilo que os nossos pais fizeram. Tá bom? É uma imersão de final de semana e a gente vai deixar o link, né, aqui no YouTube. Você pode entrar lá na página, ter mais informações a respeito, tá bom? E a gente está também com um grupo para desconto, então entra no link, entra no grupo para você ter mais informações. Ok? E na semana que vem a gente vai falar um pouquinho a respeito das doenças. As doenças que vão se manifestar a partir do quê? A partir desse nosso lar emocional que foi construído através dos nossos padrões de comportamentos, através da história da nossa família, tá? E da história que nós trouxemos pra gente. Vocês podem ver que tem famílias que normalmente acontecem determinadas doenças. Por exemplo, o câncer. Câncer tem famílias que acontece um caso aqui, outro ali, tem outras que não tem nenhum caso, mas em compensação tem famílias que a causa morte é sempre algum tipo de câncer. Por que será? Né? Problemas do coração. Então assim, o que as nossas emoções, qual é a relação que as nossas emoções, que as nossas famílias têm a ver com as nossas doenças, com a nossa baixa imunidade, ou o contrário, né, com a nossa saúde, ok? Gratidão pela companhia de vocês, beijos e até a próxima semana.